Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro. Capítulo 12. Foi muito dolorosa a morte de Judite. A polícia foi chamada e o inquérito foi instaurado. O corpo teve de ser levado à perícia, porque Judite morrera assassinada, e é esse o procedimento comum nesses casos. Logo que o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, Silas quis ir junto, mas o delegado não permitiu. Entendia sua dor, mas não havia nada que ele pudesse fazer ali. Melhor seria ir para casa com a família e aguardar a liberação do corpo. Silas estava transtornado. Noêmia, apática, tivera de ser sedada para não ter uma crise. Os dois foram para casa. Em sua dor, Noêmia esquecera-se por completo de Romero e Silas recusou-se a vê-lo ou falar com ele. Julgava-o responsável pela morte da filha e dizia que jamais iria perdoá-lo. Romero permaneceu no consultório de Plínio até que os pais se foram. Quando as coisas pareciam ter retomado a normalidade, o médico voltou a seu consultório e encontrou o rapaz chorando, arrasado. — Como está se sentindo, meu filho? Perguntou bondoso. — Ai, doutor, minha irmã... Foi só o que conseguiu dizer, caindo num pranto convulso e atormentado. Plínio aproximou-se dele e envolveu-o num abraço fraterno, passando a mão pelas suas costas com delicadeza. Aos poucos, Romero foi se acalmando até que o pranto cessou, restando apenas alguns soluços mais persistentes. — Faz bem chorar, meu filho, acrescentou Plínio, compreensivo. Limpa a alma e alivia o coração. O Senhor não me repeliu. Por que faria isso? Meu pai falou coisas horríveis sobre mim. Seu pai está com o coração carregado pela dor. É compreensível. Ele não mentiu, sussurrou envergonhado. Não precisa me contar, não tenho nada com a sua vida. À exceção de Judite e Mozart, Romero não havia sido tratado com gentileza por mais ninguém. Baixou os olhos e chorou novamente, de emoção, grato pelas palavras amigas daquele médico quase desconhecido. Doutor, o que farei de minha vida? Perdi tudo. Minha família não me quer, minha irmã se foi. E o amigo que veio visitá-lo ontem? Rosto coberto de rubor, Romero respondeu. Partiu com os pais. Não tem nenhum lugar para onde ir, nenhum parente, nada. Romero meneou a cabeça e retrucou angustiado. Meus avós já morreram. Tenho 2 tios e uma tia, mas eles também não vão querer me aceitar. Já os consultou? Judite me disse. Ela ligou para eles, mas disseram que não queriam se envolver. E depois têm filhos. Não querem correr o risco de que eu os vicie, como eles mesmos disseram. Entendo. Plínio levou a mão à cabeça pensativo. Aquele era um bom rapaz. Podia-se perceber. Era uma injustiça e uma crueldade abandonar assim uma criança só porque gostava de coisas que ninguém conseguia compreender. Ele estava transtornado. Sabia que sua obrigação seria procurar o juizado de menores e informar o caso.
Romero só tinha 14 anos e deveria ir para uma instituição. Mas o que seria dele em uma instituição para menores? Seria discriminado também, se não acabasse apanhando ou coisa pior. E aí tornar-se-ia um marginal. Por mais digno e honesto que fosse, seria difícil resistir aos maus tratos sem reagir. E a maior reação à agressão costumava ser a própria agressão. Não demoraria muito e Romero acabaria fugindo e atirando-se na prostituição ou coisa pior. Poderia cair no vício das drogas ou na bandidagem, o que seria uma pena. Mas o que ele, Plínio, poderia fazer? Não era responsável pelo rapaz. Cuidara dele como médico, não podia ser também seu pai. Ele tinha família. Família? Não podia chamar aquilo de família. O pai, preconceituoso ao extremo, dificilmente o aceitaria de volta. E a mãe não passava de uma criatura apagada e sem vontade própria. Olhando para ele, Plínio sentiu o coração se confrangir. Ele era tão jovem. Bem podia ser seu filho. Ficou imaginando qual seria a sua reação se aquilo acontecesse a seu filho. Reagiria diferente. Jamais o teria expulsado. Ao contrário, ter-lhe-ia oferecido amor e compreensão. Teria de aprender com ele. Talvez fosse até doloroso, porque é difícil para um pai ver seu filho escolher caminhos diferentes dos programados para ele. Mas a vida dos filhos é dos filhos, e a função dos pais é amá-los, seja qual for o caminho que estiverem percorrendo. Mas isso se fosse com seu filho. Só que Romero não era seu filho, era um paciente como outro qualquer. A única diferença é que estava sozinho, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Apenas ele se preocupava com sua sorte. Temia por seu futuro, não desejava que ele fosse atirado no poço amargo da marginalidade. Ah, se pudesse fazer algo para impedir. Só que não podia. Ou será que podia? Plínio era um homem de posses, morava numa bela mansão com a mulher, o filho e o cunhado. Rafael era um inútil, não gostava de estudar, não queria trabalhar. E Eric estava crescendo. Viviam rodeados de conforto e de empregados. Não precisavam de mais ninguém. Contudo, ele podia ajudar. Podia assumir a criação do menino. Podia dar-lhe estudo, uma boa educação. E quanto ao fato de ser homossexual, isso não seria problema. Orientaria Romero para que soubesse agir com dignidade e respeitasse sua casa. Tinha certeza de que o rapaz não adotaria nenhuma conduta que pudesse envergonhar ou desrespeitar sua família. Pediu licença a Romero e foi para outra sala. Precisava antes consultar a mulher. Lavínia, a princípio, não gostou da ideia. Levar para dentro de sua casa um rapaz desconhecido, envolvido em tantos problemas, podia ser um problema para eles também. Mas a maternidade recém-conquistada acabou por enternecer seu coração. E se fosse seu filho, não gostaria também que alguém o estivesse ajudando? Por fim, concordou e Plínio desligou o telefone satisfeito. Voltou a seu consultório e anunciou:
Vou ajudá-lo, Romero, se você desejar. Como? Vou levá-lo para morar comigo. O senhor vai o quê? Vou levá-lo para minha casa. Você quer ir? Romero desatou a chorar. Agarrou a mão do médico e pôs-se a beijá-la, murmurando entre soluços: Obrigado, doutor. Nem sei o que fazer para lhe agradecer. Vou trabalhar, serei seu criado, farei o que o senhor mandar. Nem precisa me pagar. Não precisa fazer nada disso, objetou Plínio, puxando a mão. Quero assumir sua educação, se seu pai não se opuser. Meu pai? Sim, terei de consultá-lo também. Tenho certeza de que meu pai vai ficar muito feliz de se ver livre de mim. Se ele concordar, pretendo colocar você numa boa escola, para que você estude e faça uma faculdade mais tarde. Se depender de mim, vai ter um futuro decente. Romero estava emocionado e com medo. Será que o doutor havia se esquecido do que o pai falara? Enxugou as lágrimas e, olhos baixos, sussurrou: O senhor ouviu bem tudo que meu pai disse a meu respeito? Ouvi. Sabe que sou diferente, não sabe? Para mim, você é igual a todo mundo. Tem olhos, nariz e boca, respira, come, vai ao banheiro, tem sentimentos e é inteligente. Não sei onde está a diferença. Não se importa por eu ser homossexual? Em absoluto. Já disse que não tenho nada com sua vida. Desde que você saiba respeitar meu lar, para mim não há problema. Eu vou respeitar, doutor. O senhor vai ver. Posso ser homossexual, mas não sou nenhum tarado nem imoral. Nunca saí por aí cantando ninguém, nem me exibindo. Isso não me preocupa, Romero. Sei que você é um bom rapaz e não costumo me enganar com as pessoas. Agora, vamos. Meu plantão já terminou há horas e estou ficando com fome. Saíram e foram para a casa do médico. Romero ficou impressionado com a beleza e a imponência da mansão em que ele vivia. A pedido de Plínio, Lavínia mandou preparar um quarto só para ele. Rafael não estava em casa, mas ela tinha certeza de que o irmão não concordaria em dividir seu quarto com alguém, ainda mais com um homossexual. Fique à vontade, falou Lavínia, mostrando-lhe o quarto. O banheiro é aqui e é todo seu. Pode tomar um banho se quiser. Romero estava agradecido, porém envergonhado. Quase não tivera coragem de dizer que estava sem roupas para mudar. Lavínia saiu em silêncio e foi ao quarto do irmão. Ele não ia gostar, mas não havia jeito. Abriu o armário e apanhou uma bermuda e uma camiseta. Ficariam um pouco largas em Romero, porque ele era um menino franzino, mas era o que podia arranjar no momento. Quando Rafael chegou em casa, não gostou nada de saber que tinha hóspedes e que o hóspede estava usando suas roupas. Isso é um absurdo, Lavínia, queixou-se. Dessa vez, Plínio passou dos limites. Trazer para dentro de casa um menor abandonado? Ele não é menor abandonado. A irmã foi assassinada e o pai o colocou para fora de casa. Por quê? O que ele fez? Não sei e não me interessa. Não sabe? Duvido.
Plínio não traria um menino para cá sem lhe contar toda a sua história. Ouça, Romero, o menino, é homossexual, mas Plínio não queria que eu lhe contasse. Por isso fiquei quieto. Não diga nada que lhe falei, está bem? Rafael deu de ombros. Achava um absurdo o cunhado levar um homossexual para morar com eles. Mas não adiantaria nada falar. Plínio era o dono do dinheiro, era quem mandava e ele não podia questionar nada. Mas ele tinha de usar minhas roupas? Reclamou, nitidamente demonstrando sua contrariedade. É só por enquanto. Depois que tudo se acalmar, Plínio vai buscar as coisas dele em sua casa. Enquanto isso, ele usa o que é meu? Ora, Lavínia, francamente, já é um absurdo que Plínio queira trazer uma bicha para morar conosco. Mas tudo bem, quem manda aqui é ele, e eu não posso dizer nada. Mas não acho que eu seja obrigada a concordar que ele use minhas roupas. E se tiver alguma doença? Você está exagerando. Romero é um rapazinho muito direito. Vai ver quando o conhecer. Não faço a menor questão de conhecê-lo, mas vai. Ele agora mora conosco, vai fazer parte da família. Era só o que me faltava. Quanto às roupas, não se preocupe. Hoje à tarde sairei para comprar algumas para ele, até que Plínio busque suas coisas. Na hora do almoço, Romero foi apresentado a Rafael. A antipatia foi recíproca, mas pelo fato de que Rafael franzira o senho ao conhecer Romero do que pela repulsa. Depois do almoço, Lavínia deixou Eric com a babá e foi comprar algumas peças de roupa para Romero. Plínio estava descansando do plantão noturno e o menino ficou praticamente sozinho. Saiu andando pela casa, conhecendo salas e salões, a piscina, a quadra de vôlei, o jardim. Aquela casa mais parecia um clube de tão grande e com tantas coisas. Romero estava maravilhado. Era realmente uma beleza. Quando voltou para casa, encontrou a babá dando um suco a Eric. O menino era uma gracinha. E Romero ficou encantado com ele. Já estava começando a engatinhar, e Romero e a babá divertiam-se a valer com seus tombos e gorgolejos. De um canto, Rafael observava-os com ar de ironia, até que se aproximou e perguntou com sarcasmo: Gosta de crianças, Romero? Gosto muito. Prefere as meninas ou os meninos? Romero sentiu o rosto arder, mas respondeu com aparente firmeza, fingindo que não havia percebido o tom de ironia em sua voz. Gosto dos dois, pois eu prefiro as meninas. Afastou-se com risinhos de deboche. Romero não se sentia bem na presença de Rafael. O rapaz fazia-o lembrar de Júnior, o que era bastante desagradável. Olhando para ele, Romero ficou imaginando onde é que Júnior estaria àquelas horas. Na confusão, ele aproveitara para fugir. Será que já estava preso? O delegado dissera-lhe que ele seria intimado a depor, tanto na delegacia quanto em juízo. Júnior desgraçara de vez sua vida. E agora Rafael parecia querer infernizá-lo também. Toda a família de Romero esteve presente ao enterro de Judite, menos Romero. A conselho de Plínio, ele não compareceu. O jovem ainda quis protestar, alegando que era sua irmã querida, mas o médico foi convincente. Por que se expor ainda mais? Quer ser humilhado novamente diante de toda a família? Não, pois então,
O melhor que tem a fazer é não ir. Mas, doutor, Judite era minha irmã, eu a amava muito. Você não precisa chorar em sua sepultura para provar que a amava. Se existir algum lugar para onde as almas vão depois de mortas, Judite deve estar lá, sabendo quanto você a amava e ainda ama. A muito custo, Plínio conseguiu convencê-lo. Por mais que Romero estivesse sentindo a morte da irmã, ainda guardava bem viva na memória as palavras ásperas e acusadoras do pai. E ele não sabia se teria forças para passar por aquilo novamente. Por isso deixou-se convencer. Somente após a missa de 7º dia, Plínio resolveu procurar a família. Bateu à porta da casa e assim que Noêmia veio abrir, sentiu o ar pesado de tristeza que vinha lá de dentro. Boa tarde, dona Noêmia, cumprimentou ele. Lembra-se de mim? A fisionomia daquele homem não era-lhe estranha, mas Noêmia não conseguia se lembrar de onde o conhecia. Do hospital, esclareceu o médico. Sou o doutor Plínio. Fui eu que atendi sua filha no dia em que foi ferida. Noêmia agarrou-se à porta e desatou a chorar. Ainda não conseguira se acostumar com a morte da filha, e aquele homem falava sobre o dia da tragédia como se fosse uma coisa corriqueira. Vá embora, por favor, gemeu ela. Gostaria de falar-lhe um instante, se possível. Meu marido não está. Não tem importância. Por favor, é só um minutinho. O que o senhor quer? Minha filha já se foi. De nada vão adiantar seus conselhos médicos. Não é sobre sua filha que vim lhe falar, mas sim sobre seu filho. Noêmia largou a porta e fixou-lhe os olhos. O que disse? Sabe alguma coisa sobre Romero? Dona Noêmia, seu filho está comigo em minha casa. Em sua casa? Sim, naquele mesmo dia, levei-o para lá. Ele não tinha para onde ir. É apenas uma criança. Não podia deixá-lo ao abandono. Oh, graças a Deus! Exclamou Noêmia, mãos postas em sinal de oração. Deus ouviu minhas preces. Vamos, doutor, entre. Puxou-o para dentro e fechou a porta. Queria aproveitar que Silas não estava para ter notícias do filho. Vim aqui para saber se vocês não voltaram atrás na decisão de expulsá-lo de casa. Ela meneou a cabeça com ar sofrido e considerou. Silas se recusa até ouvir falar no nome de Romero. Diz que ele é o culpado pela morte de Judite. Mas não é. Sei que não é. Meu filho andou metido com más companhias. Aquele tal de Mozart o viciou e o levou para o mau caminho. Mas ele é um bom menino. Tenho certeza de que se estivesse aqui entre nós, abandonaria essa vida de pecados. Embora não concordasse com a opinião de Noêmia, Plínio achou melhor não discutir. Ela era uma mulher muito conservadora e jamais entenderia a situação do filho. Ainda assim, seu coração de mãe falava mais alto, e ela parecia aliviada por saber que Romero não estava desamparado. Não vim aqui para discutir os motivos que levaram Romero a escolher o caminho que escolheu. Vim apenas para me certificar de que seu marido não o quer mais de volta. De jeito nenhum. Eu, por mim, jamais o teria mandado embora. Mas o senhor sabe como é, não é, doutor? O marido manda. O que eu posso fazer? Só rezar. Entendo. Se é assim,
Creio que a senhora não se importará se ele permanecer em minha casa. Importar-me? Pelo contrário, vou rezar todos os dias pelo Senhor. Deus há de lhe pagar por essa caridade. Não é caridade, dona Noêmia. É apenas uma questão de humanidade. Seu filho é um bom menino e eu tenho condições de educá-lo. Educá-lo? Como assim? Vou colocá-lo na escola, dar-lhe um futuro. Oh, isso é muito mais do que poderia esperar. Apenas gostaria de poder levar suas coisas. Minha mulher até já lhe comprou algumas roupas novas, mas estar em contato com suas próprias coisas vai ajudá-lo a se acostumar mais depressa. Ele ainda está pouco à vontade. Noêmia sorriu e falou com orgulho. Esse é o meu Romero. Aprendeu bem tudo que lhe ensinei. Pode ficar sossegado, doutor, que Romero não é um menino atrevido nem confiado. Não mexe em nada que é dos outros. Não responde mal. É um menino de ouro. Pode andar meio perdido, mas educação ele tem. Isso é o que importa, dona Noêmia. E então, posso levar as suas coisas? Pode, se o senhor me der licença, vou preparar umas sacolas com as coisas de que ele mais gosta para o senhor levar. Ótimo! Posso colocar alguns discos também? Romero sempre gostou muito de música. À vontade, o que a senhora quiser. Noêmia foi para o quarto, agradecendo a Deus por aquela bênção. Nem tudo estava perdido. A filha fora-se para sempre, e não haveria no mundo nada que apagasse sua dor. O filho, contudo, embora também não estivesse mais com ela, ao menos fora acolhido por um médico humano e bondoso. Enquanto ela arrumava as coisas de Romero em algumas sacolas de supermercado, Silas entrou em casa. Ao abrir a porta, deu de cara com Plínio sentado no sofá da sala. O médico levantou-se para cumprimentá-lo. Como vai, senhor Silas? Tudo bem? Ao contrário de Noêmia, Silas lembrava-se muito bem dele. Não de quando tentara salvar a vida da filha, mas da vez em que atendera Romero, logo após o jovem ter sido violentado. Doutor, cumprimentou com um aceno de cabeça. O que faz aqui? Mais alguma coisa que devêssemos saber sobre a morte de Judite? Não, a morte de Judite é agora a responsabilidade das autoridades. A polícia deve estar investigando o caso. Estão atrás daquele cachorro. Júnior fugiu. Espero que seja encontrado logo. Silas sentou-se defronte a ele e olhou-o com curiosidade. Se me permite perguntar, doutor, o que o traz aqui? Plínio pigarreou e respondeu com cautela. Vim buscar algumas roupas para Romero. Ele está em minha casa. Durante alguns segundos, pareceu a Plínio que Silas não havia entendido direito o que ele dissera. Mas, passado o primeiro susto, ele se levantou transtornado, deu uma volta na sala e retorquiu irado. É muito atrevimento seu vir à minha casa tocar no nome daquele ordinário. Perdão, senhor Silas, desculpou-se Plínio, levantando-se também. Não queria ofender, só pensei que gostaria de saber o paradeiro de seu filho. Eu não tenho filho. Está bem, se é assim que prefere, não vim aqui para discutir. Vou pegar as coisas de Romero, se não se importar, e irei embora. Por que está fazendo isso? Indagou entre atônito e desconfiado.
Por acaso está amaziado com ele? Eu? Mas que ideia! Romero é um garoto. É só por isso? Só porque ele é um garoto? E se ele já fosse um homem, seria diferente? O senhor é homossexual também? É por isso que o está ajudando? Não, estou ajudando-o porque ele é apenas uma criança. Não tem para onde ir. Mas não sou homossexual, não. Tenho mulher e filho. Um menino? Sim. Pois então, vou lhe dar um conselho, para que depois o senhor não venha me acusar de nada. Tome cuidado com seu filho. Romero não é confiável. É um viadinho sem vergonha e sem moral. Não me espantaria nada se seduzisse seu garoto também. Mas que disparate! Seu filho é homossexual, não é um criminoso. Eu não tenho mais filho, perdi tudo que tinha. Minha filha morreu e prefiro pensar que meu filho está morto também. Como quiser. Nesse instante, Noêmia voltou para a sala, olhos rasos d'água. Não suportava ver o marido falar do filho daquele jeito. Já está tudo pronto, avisou chorosa. Se alguém vier me ajudar a pegar. Vendo que Silas não se mexia, Plínio seguiu Noêmia até o quarto que fora de Romero. No caminho, viu um outro com a porta aberta, uma colcha cor-de-rosa na cama, bichinhos de pelúcia numa prateleira mais alta. Devia ter sido o quarto de Judite. Plínio engoliu em seco e seguiu avante, parando na próxima porta. Noêmia havia arrumado as roupas, os livros, os discos e alguns jogos de Romero em várias sacolas de supermercado. Coloquei coisas demais? Perguntou envergonhada. Não, está perfeito. Vamos levar isso para o carro. Em 2 viagens já haviam transportado tudo. Plínio despediu-se apenas de Noêmia, porque Silas havia ido para o quarto e trancado a porta. Por favor, doutor, suplicou ela com os olhos úmidos. Cuide de meu menino. Não se preocupe. Cuidarei dele como se fosse meu próprio filho. Deus há de lhe pagar em dobro por tanta bondade. Nada há de lhe faltar até o fim de seus dias. Obrigado. Estarei rezando pelo Senhor e pela sua família. Reze por Romero, ele vai precisar muito mais do que nós. Plínio deu partida no motor e foi embora. Pelo retrovisor, viu Noêmia parada na porta, as mãos sobre a boca, chorando. De Silas, nem sinal. Noêmia voltou para casa, sentindo-se mais confortada. Foi para o quarto onde o marido estava e olhou para ele, em busca de um pouco de compreensão. Mas Silas abriu a porta novamente e já do corredor indagou com estudada frieza. O jantar está pronto? Noêmia engoliu as lágrimas e passou por ele desgostosa, balbuciando com amargura. Já vou terminar. Afastou-se pelo corredor e foi para a cozinha chorar suas lágrimas. Sentia-se mais só do que jamais estivera em toda a vida, pensando em como faria para sobreviver sem a companhia dos filhos.